Novamente, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E nós iremos ler do verso 19 ao verso 23. Evangelho de João 20, verso 19 ao 23. Leamos a Escritura. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoar os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, queremos agradecer, Pai querido, por estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor Deus, chegamos pedindo o Teu auxílio. Diante, Senhor Deus, das nossas limitações e incapacidades, pedimos que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito. Nos dê sabedoria, inteligência, discernimento espiritual, para estarmos, Senhor Deus, aprendendo a Tua palavra e edificando a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Esteja conosco. Em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, capítulo 20, estamos no capítulo da ressurreição do nosso Senhor Jesus, onde nós, no domingo passado, estudamos os primeiros eventos que aconteceram após a ressurreição do nosso Senhor. As mulheres chegam ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Após isso, os discípulos chegam ao túmulo e também encontram o túmulo vazio. Pedro e João se deparam com uma realidade que, mesmo tendo sido avisados, seus corações custaram a acreditar. João foi o primeiro que é descrito na Escritura que creu. Mas o que nós vamos ver a partir de agora é uma realidade muito interessante do que acontece após a ressurreição de Cristo. Dos capítulos 14 em diante, nós percebemos que Cristo enxerga os corações daqueles discípulos e já percebem que desde aquele momento eles já estavam com muito medo. E várias vezes Jesus conforta os seus corações diante do medo que aquele próprio cenário de traição, aquele próprio cenário do Senhor avisando que não estaria mais com eles por breve momento. E quando nós enxergamos no capítulo 20, os discípulos dentro de uma casa, com as portas trancadas, nós vemos que aquele medo ainda pairava em seus corações. Veja que o versículo 19 do capítulo 20 desempenha um papel fundamental na narrativa da aparição de Cristo aos seus discípulos, tendo em vista que, nesse momento, nós vimos, no domingo, no final do dia, percebam que no início do dia, aqueles acontecimentos que nós estudamos no domingo passado, as mulheres, inclusive João e Pedro, veem o Senhor Jesus, mas parece que nem todos acreditavam nisto. E onde é que eles estavam no final do dia? Trancados dentro da casa, com medo dos judeus. Vejam aí, versículo 19, que é o primeiro versículo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos
as portas trancadas, com medo dos judeus, entrou Jesus e pôs-se no meio. Algo interessante é que, estando os discípulos reunidos e as portas trancadas, e Jesus aparece no meio deles. Uma das primeiras coisas que nós vemos aqui é que Jesus agora já tem um corpo diferente do corpo que ele tinha anteriormente. Jesus, ele aparece e as portas continuam trancadas. E Jesus aparece dentro da casa. Quando Jesus entra e se depara com ele, Jesus diz uma frase muito comum, que era uma saudação dos judeus, que era uma saudação comum, que inclusive a maioria dos judeus hoje ainda diz. Se diz o quê? Shalom. Ou seja, paz esteja convosco. Agora, será que essa breve saudação, ela se resumiria a uma saudação simples? Lembre-se, Jesus lá no capítulo 14, versículo 1, tinha dito: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Lá no capítulo 14, versículo 27 a 28, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. Preste atenção aqui, tá certo? Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Aí ele repete a frase: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja o restante dos versículos. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se amazes, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então Jesus aqui, quando chega e diz: a paz esteja convosco, Jesus está reverberando as promessas que ele disse aos seus discípulos. Eu vou, mas eu o quê? Eu volto. E não se turbe o vosso coração. Creres em Deus, creres também em mim. Então essa saudação de Jesus, ela está repleta de um conteúdo teológico. É uma saudação que agora a paz de verdade tinha encontrado eles, muito mais do que uma simples saudação. E nós vemos na Escritura que Jesus, ele é a nossa paz. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a nossa paz judicial. Em que sentido Jesus é a nossa paz? Jesus é a nossa paz do grande conflito cósmico que existia entre os pecadores e o Deus justo. Os pecadores e os Deus justos, e o Deus justo estava em guerra. Lembra quando Paulo escreve capítulo 1, versículo 18 de Romanos, ele diz o quê? A ira do céu se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, de verdade, todos os homens estavam em guerra com Deus. E Jesus veio a esse mundo para trazer esta paz. Então, quando Jesus chega para os discípulos e diz: a paz esteja convosco, Jesus está falando muito mais do que olá. Jesus estava falando muito mais do que o nosso graça e paz, que nossos irmãos assembleanos diz: a paz do Senhor. Jesus estava dizendo que agora toda aquela estrutura de plano salvífico tinha sido concretizado. E de verdade agora a paz estava com eles. Mas além de Jesus ser a paz com Deus, também é a paz de Deus. Lá em Filipenses diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então Jesus agora não simplesmente era paz judicial,
era aquela que traria a comunhão dos homens com Deus, mas era aquela que tiraria o medo do coração daqueles homens. Era a paz de Deus também. Jesus, meus amados, é a paz com Deus e é a paz de Deus para as nossas vidas. Nós agora podemos chegar diante da presença de Deus porque temos paz com Ele. Não há mais nenhuma condenação. Tudo que deveria ser pago já foi pago. Mas nós também temos a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. E nós vamos ver, inclusive, na história da igreja, que a partir de então, aqueles discípulos perderam o medo. Aqueles discípulos não tinham mais o coração amedrontado. E aqueles discípulos enfrentaram o maior império que existia. Porque não tinha mais nada que atemorizava os seus corações, porque eles tinham a verdadeira paz. Esses versículos marcam um ponto de virada crucial na narrativa do Evangelho de João. A aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, transmitindo-lhes paz e encorajamento, representa o início de tudo aquilo que hoje nós podemos desfrutar. Meus irmãos, a partir daquele momento, a paz que nós vamos ver aqui, que vai ser evidenciada na vida daqueles discípulos através do Espírito Santo, passa a fazer parte de todos aqueles que encontraram a Cristo. Amado, se você hoje está aqui de repente, tem conflitos emocionais, psíquicos, ou até mesmo conflitos espirituais, saiba que Jesus pode tranquilizar o seu coração. Quando Paulo escreve para os filipenses, dizendo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o quê? O seu coração e a sua mente. Toda a completude da sua existência. Todas as coisas que lhe afligem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Jesus pode ser aquele que dará a paz e a tranquilidade no seu coração. E isso começa nesta sala, com homens trancados com medo. Versículo 20, abramos aí nossas Bíblias para o verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram e ao verem o Senhor. Veja que o texto começa, tendo dito isto, fazendo uma conexão com a saudação de Cristo. A paz esteja convosco. Tendo dito isto, ele mostra, Jesus mostra o lado e mostra as suas marcas para identificar-se. E abra sua Bíblia aí para 1 João 1:1, que quem escreve aqui é exatamente quem testemunhou essa realidade. Abra sua Bíblia para 1 João 1:1. Veja que o 1 João 1:1 é como se fosse uma realidade vivida da expectativa do Evangelho de João 1:1. A realidade da expectativa de João 1 é o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ali, naquele prólogo, mostrando a expectativa da revelação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas olhe, 1 João 1:1. É uma perspectiva já vivida sobre essa realidade. E o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, Jesus mostra e diz: venha, contemple que eu sou aquele mesmo que vocês se relacionaram.
E que aquela perspectiva do verbo que se fez carne, agora torna-se uma realidade redentiva. Ou seja, o verbo realmente tinha se feito carne. E todo o evangelho de João mostra, através dos sinais, que esse verbo de verdade era Deus. Mas agora nós estamos vendo o verbo ressurreto, mostrando que ele também é um homem ressurreto. E que esse homem ressurreto é as primícias de todos aqueles que confiarem nele. Todos aqueles que confiarem em Cristo terão o seu corpo também ressurreto. Quando Jesus chega para os seus discípulos e mostra, venha, toque, identifique-se comigo como um homem ressurreto. Jesus está naquele momento identificando todos aqueles que pela fé também teriam o seu corpo ressurreto no futuro. Hoje nós lemos lá em Colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino de Cristo só tem homens e mulheres ressurretos. No reino de Cristo não tem mortos. Só existe homens e mulheres ressurretas. Cristo foi o primeiro. E quando Jesus dá essa notícia, o medo que estava no coração se transforma em quê? Em alegria. Vejam o que o versículo diz. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os lados. Interessante que o texto não mostra que eles foram lá e apalparam. Nós não sabemos exatamente se eles foram e apalparam. Mas o texto mostra a realidade do coração deles. Olha o que o texto diz. O que aconteceu com o coração imediatamente? Então os discípulos se alegraram. Lembra o versículo 19, o que diz? Eles estavam com medo, com as portas trancadas. Mas ao verem Jesus, o medo, o pavor, transformou-se em alegria. A presença de Cristo trouxe alegria para eles. Jesus aparece para confirmar a sua identidade, mas para superar o medo dos seus discípulos. E aqui nesse momento, meus amados irmãos, nós vemos João demonstrando de uma maneira muito enfática aquilo que ele vem anunciando durante todo o Evangelho. A fé, ela surge quando as pessoas recebem e conhecem a Cristo. A fé não é simplesmente um conhecimento intelectual, porque eles tinham conhecimento intelectual. Jesus tinha avisado a eles, mas naquele momento que eles veem Cristo e compreendem todo o plano de Deus, a fé nasce em seus corações. Veja, abra sua Bíblia aí para João capítulo 17, versículos 7 e 8, e nós vamos ver que essa aparição de Jesus é como todas aquelas coisas que Jesus tinha anunciado durante o Evangelho estivesse se concretizando uma após uma. João 17, 7 e 8 diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles o quê? Eles as receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti. Significa dizer que aceitar Jesus Cristo não é um conhecimento puramente intelectual, mas é necessário que se receba e o quê? E que conheça. E quando o original escreve aqui, o original diz respeito a um conhecimento relacional. É olhar para Cristo e recebê-lo e se relacionar com Ele. E naquele momento que Jesus entra naquela sala, Jesus se relaciona com eles. E toda aquela dúvida e todo aquele pavor que estava no coração some. E naquele momento, a fé salvífica é gerada em seus corações. Meus amados,
João agora revelará como é que Jesus opera esse milagre no coração dos discípulos. Como é que um coração amedrontado, como é que um coração cheio de pavor, olha para Jesus e se alegra. Olha aí, versículo 21. Versículo 21 e versículo 22. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Enfatizando que isso não era simplesmente uma saudação. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amados, o que transformou o coração daqueles homens ali naquele momento? Lembra que Jesus nos capítulos 14 e nos capítulos 16 prometeu o que para eles? O Consolador. Jesus promete para aqueles discípulos o Consolador, que ele faria duas coisas: confortaria os seus corações, não desamparariam, mas também convenceriam eles o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Veja o quanto a teologia bíblica ela é incrível, né? Jesus apareceu ali. A fé foi gerada. Mas quem trabalhou no coração daqueles homens, que tira aqueles homens ali daquela casa e levam esses homens para o mundo, era o poder transformador do Espírito Santo nos corações deles. Meus amados, quando Deus faz a sua obra, Ele aquebranta os corações através do lavar regenerador do Espírito Santo, como fala lá em Tito. E é interessante que o texto diz: havendo dito essas coisas. Novamente, havendo dito essas coisas, em relação à paz esteja convosco. E eu gostaria de abrir os versículos com os irmãos. Abra aí sua Bíblia para Evangelho de João, verso 14. Capítulo 14, desculpe, versos 16 a 17. E eu gostaria de refletir sobre a paz esteja convosco, agora no sentido permanente do desejo do Senhor Jesus. Veja, eu falei que Jesus traz a paz judicial e a paz relacional, a paz com Deus e a paz de Deus. Só que Jesus também traz a paz constante. E essa paz constante tem a ver com o ministério do Espírito Santo em nossa vida. Veja aí, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de quê? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que que o mundo não podia receber o Espírito Santo? Porque o Pai esteja convosco ainda não tinha sido concretizado. Porque a paz com Deus ainda não era uma realidade para o mundo. Mesmo com Jesus aqui, no seu ministério terreno, a paz com Deus ainda não era possível aos homens. Porque a paz com Deus foi feita quando? Na cruz, quando o Cordeiro Pascual derramou o seu sangue, substituindo todos os homens e a punição judicial ali encravada através do sacrifício redentor. E é através desse sacrifício redentor que o Espírito Santo agora pode fazer essa obra do capítulo 14, versículo 16 e 17. O Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Jesus agora faz um gesto que já apareceu na Bíblia, lá no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos da Bíblia. Vocês lembram? Quando Deus criou o homem. Deus criou o homem como? A matéria sem vida, não é? A matéria sem vida. Estava tudo lá, perfeito. Mas não tinha o quê? Vida. De verdade. Aqueles discípulos também estavam nessa situação, né? Mas aí o que é que Jesus faz? Jesus sopra o Espírito Santo, né?
Jesus sopra o Espírito Santo e agora ele diz: recebam. Ou seja, o Espírito Santo agora passa a fazer parte da vida destes. Agora, meus irmãos, é interessante que Carson e Heidi falam sobre Jesus aqui, ela anuncia o que aconteceria permanentemente ali em Pentecostes, Atos capítulo 2. Heidi e Carson diz que aqui é um prólogo, né? É João anunciando o que ia acontecer agora de maneira oficial para toda a igreja. Que isso acontece lá em Atos capítulo 2. Qual a importância de nós compreendermos isso? Porque a partir de então, a missão que esses discípulos enfrentariam só era possível se o dom do Espírito Santo estivesse com eles. Abra sua Bíblia novamente para João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados, vocês percebem que sempre que nós, geralmente quando vou iniciar uma mensagem, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor direção. Pedindo ao Senhor que o Espírito nos ajude a servir. Sem o Espírito, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito, nós somos tão capazes quanto aqueles discípulos que estavam presos lá naquela casa, trancados com medo. Sem o Espírito, nós não temos condição de fazer nada. Quando Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer, qual é hoje a presença de Cristo em nossa vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está dentro de nós, operando a vontade de Cristo em nós. Amado, se você tem medo de servir ao Senhor, conversando com um jovem recentemente, e esse jovem expressava um medo muito grande de servir ao Senhor. Eu disse o seguinte a ele: meu amado, sabe por que você está com medo de servir ao Senhor? Porque você ainda não entendeu que quem vai fazer não é você. Enquanto você achar que quem vai fazer é você, você vai sempre estar com medo. Como é que os discípulos estavam dentro daquela casa? Com medo. Porque por nós não conseguimos fazer nada. Jesus deixou isso claro: sem mim vocês nada podem fazer. Quando Jesus entra lá nessa casa e sopra o Espírito Santo, esses homens agora criam uma nova expectativa. E nós vamos ver que de maneira final e completa, quando eles recebem o Espírito Santo definitivamente ali em Pentecostes, capítulo 2, aqueles homens que eram pescadores, alguns carpinteiros, iletrados, alguns deles inclusive, passam a ser homens de palavra forte. Passam a ser homens de grande intrepidez. Passam a ser homens que mudaram a história da humanidade. Foram instrumentos para mudar a história da humanidade. Você acha que a capacidade estava em Pedro, que negou a Cristo? Vocês acham que a capacidade estava em João, pescador, em Tiago, pescador? Não, meus irmãos. A capacidade estava o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, capacitando esses homens a servir. Então, não tenha medo. Entenda que nesse momento nós estamos vendo que Jesus capacita para que os discípulos possam servir. Agora, essa capacitação, ela vai muito além do que servir ao Senhor em coisas da igreja local. Essa capacitação tem a ver com o foco central do reino de Deus nessa terra, que é o perdão dos pecados. Abra aí a sua Bíblia ainda no versículo 22.
Versículo 22 e 23 juntos. Nós vamos ler os dois juntos. E havendo dito isto, soprou sobre eles, diz, recebam o Espírito Santo. Verso 23. Olha só o que é que Jesus fala, que o Espírito Santo daria condição deles fazerem. Se perdoares os pecados de alguém, os pecados lhes serão perdoados. E se, porém, o retiveres, os pecados lhes serão retidos. O que significa isso, né? Meus amados, agora convido você novamente a abrir sua Bíblia para Mateus 28. Vão ser dois textos que nós vamos ler. Mateus 28, 18, 19. E Atos 1, 8. Olha o poder que a igreja do Senhor tem nas suas mãos hoje. Olha que grande responsabilidade nós temos diante dessa comissão que o Senhor deu. Mateus 28, 18 a 19 diz, Jesus aproximando falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, nós somos testemunhas de Cristo, porque Cristo não está mais aqui. Quem tem poder para perdoar os pecados é Cristo. Mas quem Cristo deixou aqui para levar a mensagem de perdão dos pecados? Foi nós, meus irmãos. Cristo deixou a igreja com essa função. Cristo deixou a igreja com a função de levar o perdão dos pecados adiante. Veja no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês entendem quando Jesus diz assim aos discípulos que ele teria um poder para perdoar os pecados e para reavê-los? Jesus está trazendo aos discípulos essa comissão tão profunda que é levar o Evangelho ao mundo. Levar o perdão dos pecados ao mundo. Você sabia que a sua boca hoje tem poder de levar as pessoas a perdoar os pecados delas? Já parou para pensar nisso, meu irmão? Que aquela pessoa que você está ali trabalhando, você, através da sua boca, baseado no poder do Espírito Santo, você pode levar aquela pessoa a ter os seus pecados perdoados. Que bênção! Você sabia que a igreja tem o poder de anunciar o Evangelho de Cristo e redimir as pessoas? Como foi que nós chegamos aqui? Eu cheguei através da igreja, pregando o Evangelho lá na minha casa. Como foi, meus irmãos, que vocês chegaram aqui? Por acaso Jesus apareceu para vocês lá dentro do quarto de vocês, no sonho, e disse, ei, se converta e vá para a igreja X. Foi assim que aconteceu com vocês? Comigo não foi, não. A igreja do Senhor foi instrumento para que os meus pecados fossem perdoados. E você, meu amado irmão, pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus para perdoar os pecados das outras pessoas. Que grande responsabilidade nós temos. E é por essa razão que quando Cristo está falando sobre, lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, Cristo diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como restaurará o sabor? Meu amado, se nós não desempenharmos essa função, para o que é que nós servimos aqui nessa terra? Só serve para ser o quê? Pisado. Não tem serventia. Que bênção é nós podermos falar de Cristo para as outras pessoas. Que bênção maravilhosa é nós podermos anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Hoje nós já temos de maneira muito clara isso.
Mateus capítulo 5, versículo 15 a versículo 17, ele enfatiza não só a realidade de ser o sal da terra, na perspectiva de que só ele pode fazer essa função, né? Ou seja, não tem nada que substitui o sal, tem? Não tem nada que substitui o sal. Não tem nada que substitui a igreja aqui na terra, na pregação do Evangelho. Mas o versículo 15, o versículo 17 diz: vós sois o quê? A luz do mundo. Agora mudando a ênfase, ou seja, a ênfase do sal é que o sal é insubstituível. O sal é fundamental e é insubstituível, então cabe a nós fazer. Mas a luz, diz respeito, não se deve e não se pode esconder a luz. Ou seja, nós precisamos brilhar para esse mundo. Nós precisamos nos expor. Nós precisamos ter coragem de falar de Cristo de uma maneira ousada. E meus irmãos, se você tem medo de fazer isso, está faltando a dependência do Espírito. Está faltando a dependência do Espírito. Porque a dependência do Espírito fizeram esses homens aqui enfrentarem o maior império que já passou nessa terra, o Império Romano, e transformar o mundo como ele era naquela época. Aquele mundo viu, através daqueles poucos homens amedrontados, logo aqueles homens se transformarem em milhares e milhares de milhares de milhares de milhares. E esses milhares chegarem até nós. Então, essa passagem destaca a responsabilidade da igreja em levar o perdão dos pecados em diante. Meu amado, para resumir o nosso texto de hoje e aplicarmos algumas coisas. Jesus é a nossa paz judicial. Jesus é a nossa paz relacional com Deus. Jesus nos traz a paz com Deus e Jesus nos traz a paz de Deus. Mas essa paz com Deus e essa paz de Deus nos leva a transmitir essa paz para as outras pessoas, para que elas possam também desfrutar desta paz. Meus amados, que possamos, durante nossa peregrinação aqui na terra, que nós possamos nos investir dessa responsabilidade como igreja do Senhor, de anunciar o Evangelho e a paz de Cristo. Que aquela frase que Jesus diz, a paz esteja convosco, esteja na nossa boca todos os dias, através da proclamação do Evangelho. Confiando que o Senhor Jesus estará trabalhando no coração dos incrédulos com o Espírito Santo, para que assim possamos ver pessoas tendo seus pecados perdoados. Deus aplica essa palavra em nossas vidas. Senhor meu Deus, agradecidos por esse tempo aqui. Obrigado, aplica essa palavra na tua igreja, para que, Senhor, possamos anunciar a paz que Cristo ali deixou muito claro para os seus discípulos que eles agora tinham. A paz que tira o medo do coração, mas a paz que, acima de tudo, aproxima o homem de ti, Senhor. Querido Deus, que essa igreja também possa amar, anunciar essa verdade para as outras pessoas. Assim agradecemos e pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.